Hidrostática, hidrodinâmica, efeito Bernoulli e efeito Coanda. Você sabe o que são? Você sabe onde se aplicam? Então cola comigo aqui. Meu nome é Omar Esp, eu sou o professor Pistola. A hidrostática é a área da física que estuda os fluidos, líquidos e gases em situações de repouso. A hidrodinâmica é a área da física que estuda líquidos ou gases em situação de movimento. Na hidrostática, nós trabalhamos com alguns conceitos interessantes. O primeiro desses conceitos é o conceito de pressão. Pressão é força dividido pela área. Nós também trabalhamos com o conceito de densidade. Conceito de densidade, densidade igual a massa sobre volume. Uma das aplicações dos estudos da hidrostática está no cálculo da pressão hidrostática, que é a pressão exercida pelo peso do líquido que está acima de um determinado nível. Todo esse líquido que está acima tem peso e, de alguma forma, pressiona aquele ponto. Para! Não esqueça de dar um like e de se inscrever no canal. Como calcular, então, a pressão produzida por essa coluna de líquido? Aliando as equações da pressão, da densidade e do peso, podemos chegar à seguinte conclusão. Pressão é força sobre área. A força em questão é a força-peso. A força-peso é a massa vezes a gravidade. Então temos que pressão é igual a massa vezes gravidade dividido pela área. Essa massa de água pode ser determinada através de sua densidade e volume. Isolando a massa na fórmula da densidade, podemos ver que massa é igual a densidade vezes volume. O volume, por sua vez, pode ser calculado como sendo a área multiplicado pela profundidade. Então nós temos o seguinte, a pressão vai ser densidade vezes a área vezes a profundidade vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela área. Podemos cortar a área de cima com a área de baixo e aí temos então que a pressão produzida pelo líquido é igual a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. A pressão total, então, no nível em que se quer calcular, é a pressão produzida pelo líquido, dGH, somada à pressão atmosférica, porque toda a pressão atmosférica pressiona o líquido e todo o peso do líquido pressiona aquele ponto. Então, podemos somar essas pressões naquele ponto. E aí nós acharemos, então, a pressão total naquele ponto. Em situações de dinâmica, essa pressão costuma se alterar. A pressão exercida por um líquido que se movimenta pode ser calculada como a densidade multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. A pressão, então, hidrodinâmica deve ser somada com a pressão estática, de modo a produzir a seguinte equação. A pressão somada com dGH somada com dV ao quadrado sobre 2 deve nos fornecer uma medida de pressão total para aquele ponto. Essa equação é chamada de equação de Bernoulli. Bernoulli foi um cientista italiano que estudou a mecânica dos fluidos. Ele considerou que um fluido contido em um tubo, que passa por um estreitamento, possa sofrer uma diferença de pressão em virtude do estreitamento. Confere comigo. Numa situação em que um fluido passa por esses tubos, com esses estreitamentos, todo líquido que entra no tubo é igual ao que sai do tubo. Chamamos isso de continuidade. Existe uma equação da continuidade, dizendo que o volume de líquido que entra é igual ao volume de líquido que sai. Podemos conceituar a vazão como sendo o volume de líquido que passa por essa área em um determinado instante de tempo. Podemos calcular a vazão como sendo o volume dividido pelo tempo. O volume, por sua vez, pode ser calculado como área vezes o comprimento. Então, a vazão fica área vezes comprimento dividido pelo tempo. Só que tem uma coisa bem interessante aí, não? Comprimento dividido pelo tempo é a velocidade.
Então a vazão é a área do tubo multiplicado pela velocidade do líquido que passa por ele. Quando essa área sofre um estreitamento, a área diminui. O que tem que acontecer com a velocidade do líquido para que ainda exista continuidade? Para que o volume de líquido que entra no tubo seja igual ao volume de líquido que sai do tubo. A velocidade na parte mais estreita do tubo deve ser maior. Uma das aplicações mais corriqueiras disso é quando estamos regando o jardim e pressionamos a ponta da mangueira a fim de que o líquido saia com maior velocidade. Percebemos então que ao diminuir a área, a velocidade do líquido aumenta. Aliando isso com a equação de Bernoulli, nós percebemos que o líquido, ao passar por um estreitamento, ele adquire maior velocidade. No entanto, a pressão, o componente P, diminui. Alguns argumentam que essa explicação de Bernoulli também pode ser usada no caso dos aviões, a fim de explicar a sustentação em suas asas. A porção de ar que passa por cima da asa passa com uma velocidade maior que a porção que passa por debaixo da asa, criando assim uma pressão diminuída na parte de cima e uma pressão maximizada na parte de baixo, fazendo com que todo o avião seja sustentado. Tendo a discordar um pouco dessa visão. Uma vez que Bernoulli pensou nessa equação, para tubos, fluidos, líquidos e gases que passam por dentro dos tubos. Esses líquidos devem ter qualidades específicas para a produção de Bernoulli. As qualidades são que eles sejam incompressíveis, que o ritmo de passagem por esses tubos seja um ritmo estacionário, ou seja, de fluxo constante. Não há como garantir que essas características estarão presentes no movimento do avião ou no movimento do ar em torno da asa do avião. Uma vez que não há tubo que confine, que restrinja a área. Uma vez também que o ar não é incompressível, ele sofre compressões. Então, como explicar a sustentação das asas dos aviões? Dá uma olhada nesse vídeo. Olha que efeito interessante. A passagem do fluido produz uma força de aproximação entre fluido e objeto. O objeto atrai o fluido atrai o objeto. Esse fenômeno é chamado de efeito Coanda. O efeito Coanda pode ser explicado, ainda que simploriamente, através da mecânica newtoniana. Perceba, o líquido faz uma certa curva. Se o líquido faz uma curva, então é necessária uma força centrípeta para que ele descreva essa trajetória. A força centrípeta está direcionada ao centro da curva descrita pelo fluido. Quem puxa esse fluido em direção ao centro? É o próprio objeto. Uma vez que os fluidos têm uma estranha capacidade de se aderir à superfície do objeto. Perceba que existem forças internas dentro do fluido, entre suas moléculas, que visam impedir a sua separação. A essa propriedade nós chamamos de viscosidade. Todo e qualquer fluido tem viscosidade. O ar não é diferente. O ar tem uma viscosidade, ainda que pequena, mas ele tem uma viscosidade mensurável. Ainda mais em situações de alta velocidade. O fluido passa pelas asas do avião, contornando a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, ele é forçado a fazer uma curva. Uma vez que esse fluido descreve uma curva, é necessário, para explicar essa curva, o surgimento de uma força centrípeta, direcionada ao centro da trajetória curvilínea, por ação e reação. Se o perfil alar puxa o fluido, então o fluido puxa o perfil alar, fazendo com que todo o avião seja sustentado por essa estranha força produzida pelo fluido. Essa foi mais uma aula do canal Professor Pistola. Isso aí, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.